Boa tarde, amigos da Rádio Boa Nova, programa O Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0812 018 38. Quero aproveitar e mandar aqui um grande abraço aos nossos amigos da Rádio Boa Nova e à Fundação André Luiz. Programa O Cristo Consolador, todas as sextas-feiras, às 17 horas, com reprise, na terça-feira, às 23 horas, aqui na Rádio Boa Nova. Hoje nós estamos aqui com o Afrânio, a Ana Ricardina e a Valentina. A Valentina é neta do Afrânio, está participando aqui hoje conosco. A Afrânio hoje vai desenvolver o tema Senhor, que queres que eu faça? Então vamos ver o que será que o Senhor está querendo que nós façamos. Vamos entender um pouquinho a respeito disso. Boa tarde, Afrânio. Boa tarde, quem é da tarde, boa noite, quem é da noite, bom dia, quem é do dia. É com imenso prazer que estamos aqui mais uma vez para compartilharmos, né, daquilo que não é bem um novo conhecimento, é um relembrar, conforme o Cristo deixou bem claro para a gente, né, quando ele prometeu o Consolador prometido. Ele falou conosco, através dos seus apóstolos, que enviaria, pedir ao Pai que enviar a todos nós, né, um novo Consolador que nos faria relembrar tudo aquilo que ele já havia dito e que a gente já tinha ouvido em algum momento de nossa existência, né? Então, um grande abraço a todos vocês, sejam todos bem-vindos a esse nosso programa dessa noite. Boa tarde, Ana. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Valentina. Boa tarde. Seja bem-vinda. Vamos lá, Frânio? Vamos lá. Então, vamos lá. Senhor, o que queres que eu faça? Será que essa pergunta encaixaria nos dias de hoje? Como é que eu faria essa pergunta? Será que todos nós faríamos essa pergunta ainda hoje? Porque esse fato ocorreu mais ou menos no ano 34 depois de Cristo, né? Todos nós sabemos que Paulo, ele não conviveu diretamente com Cristo. Essa fala foi no caminho de Damasco, né? Quando ele foi prender o Ananias, né? Ele conseguiu uma concessão especial do Sinédrio de Jerusalém para procurar o Ananias, porque ele tinha em mente que Ananias, nas palavras dele, acabou corrompendo a sua tão querida Abigail, né? E uma das coisas que fazia parte do seu objetivo é prender e punir de acordo com aquela lei, né? E essa pergunta ela é muito interessante, talvez seja um marco, né, na transformação espiritual de cada um de nós. Pelo menos eu penso assim, né? Porque é um momento que todos nós temos que passar por ele, que é o momento do despertar, né? E didaticamente eu separei esse tema em 3 situações. Primeiro, o que antecedeu esse momento do caminho de Damasco, esse encontro, né, de Jesus com Paulo. O momento desse encontro e o pós-encontro, né? Como é que está a nossa vida hoje? Eu teria condição de chegar perto do mestre, ou se o mestre chegasse na nossa frente, de perguntar para ele o que quer que eu faça? Será que com mais de 2000 anos, com a vinda do Cristo, há mais de 2500 anos, com Sócrates, há mais de 3500 anos, a primeira revelação com Moisés, será que nessa pergunta, como é que seria o nosso pensamento? Será que a gente não teria já um conhecimento, uma bagagem intelectual suficiente para saber o que o Cristo espera de nós, espera de nós? E é interessante que na maioria das vezes não, né? A maioria de nós ainda temos uma mega dificuldade de responder essa pergunta, ou de fazer essa pergunta, porque a gente ainda não sabe o que a gente faz, né? É tanto que nós vimos hoje, é lógico que resguardando as devidas proporções e o momento que nós estamos vivendo hoje, que é um momento de transição, um momento que com certeza está se afunilando para cada um de nós. A maioria de nós está tendo a última oportunidade nessa terra, né, de reencarnar aqui. Mas será que a gente já não tem um conhecimento suficiente para tal? Se a gente ler o livro Paulo Estevam, todos vocês aí que já leram, vai ver que lá no capítulo 10, umas 3 ou 4 páginas que antecedem esse momento,
a situação do Paulo naquele momento, a situação do Saulo, né, naquele momento. Ele já vivia conflitos internos assim intermináveis, né? O vazio, né, espiritual. Será que aquilo que ele estava fazendo realmente estava preenchendo o coração dele? O Saulo foi uma pessoa que foi criada como, é tanto que se tornou, né, um doutor da lei, um profundo conhecedor, tinha um monte de virtudes, né, independente da situação, o que ele fazia, mas ele tinha virtudes que o próprio Estevão reconheceu uma delas, né, no momento do apedrejamento. Mas como é que estava o coração dele naquele momento? O Emmanuel coloca para gente que forças ocultas, né, já estavam com Saulo. Ele já tinha muita dificuldade de conviver com aquela situação. Além dele ter perdido a Abigail daquela forma, né, depois do encontro lá com Estevão naquela situação, não tinha mais clima, né, para continuar aquele romance ou aquela situação. E Abigail, mesmo com toda a ajuda que ela já tinha, com o auxílio do Ananias, ela ainda caiu em profunda depressão, né? E aquela até culminou no seu desencarne. E Paulo ficou muito abatido com aquilo, né? O Saulo ficou muito abatido com aquilo. E logo depois também o próprio Gamaliel, que era um instrutor dele no Sinédrio, também era contra muita coisa que ele fazia, né? E saiu também, né? E saiu muito entristecido com ele. Então toda a situação que aconteceu com Saulo, esses momentos que antecederam esse encontro, é o que acontece com a maioria de nós, não necessariamente nessa encarnação, mas o despertar nosso, ele vem de uma dificuldade muito grande de lidar conosco mesmo. Porque tem um trecho que Emmanuel coloca para gente, através do nosso querido Chico, que todo aquele apego, né, o conhecimento e o saber que ele estava fazendo um bom trabalho em prol daquela doutrina que ele defendia de unhas e dentes, ele ainda tinha um vazio muito grande. E o mais importante, ele não tinha paz. Ele não tinha paz. Isso acontece com todos nós, né? Nós temos esse momento do vazio, que é um despertar, né? Nós podemos recorrer ao próprio livro Libertação, a questão do Gregório, né, com a mãe dele. E lá o André Luiz, através também do querido Chico, coloca para gente que o que culminou, o que foi o startup da mudança do Gregório, foi a percepção, a sensibilidade da Matilde, sua mãe espiritual, sentiu nele um certo tédio. É o que o Saulo sentia e estava dentro daquele tédio quando teve aquele encontro com Jesus no caminho de Damasco. E naquele momento, pessoal, é muito interessante que você tem esse despertar pelo vazio e tem o despertar também por algum fato que acontece conosco. Às vezes o próprio alcoolismo. Eu conheço pessoas, né? Não uma, mas algumas pessoas que pararam de beber depois de um momento trágico que ele passou. Uma iminência de uma tragédia muito grande. A gente conhece pessoas que têm um despertar depois de uma doença, né? Em N situações, o Saulo foi esse momento de tédio, né? E que antecede, juntamente com um trauma desse, antecede e dá abertura para esse momento de despertar, né? Que vai acontecer mais dias ou menos dias com todos nós, que seja nessa encarnação ou na próxima, ou algumas centenas, né, ou milhares de reencarnações para frente. O importante é que esse momento único, ele vai acontecer com todos nós. E nós pegamos essa encarnação do Saulo e que aconteceu essa transformação drástica, né? Foi uma mudança assim de água para o vinho de uma hora para outra. E é importante a gente analisar essa frase e esse contexto, que não foi um toque de mágica. Isso não é um toque de mágica, porque tudo que acontece conosco é fruto do nosso desejo. É daquilo que a gente
tem no mais íntimo do nosso coração, dos nossos sentimentos. E nada melhor do que a paz, né? E nada pior do que o tédio. E você está envolvido num contexto e que aquele não te alimenta. É igual a busca por coisas materiais, né? Às vezes a pessoa luta um bom tempo para conquistar uma determinada coisa material e quando realmente ele conquista, poucos dias depois o vazio volta. Porque aquilo Não preenche. não preenche, né? Não preenche. E Saulo, naquele momento, com tudo aquilo que ele estava vivendo, com toda a intranquilidade, a falta de paz, aquilo caiu no momento certo. No momento certo. E diante desse momento, pessoal, é que nós temos que ter a certeza e a confiança em Deus que esse momento vai acontecer com cada um de nós. Esse conhecimento que nós temos, principalmente com a vinda do Cristo, e a terceira revelação do Kardec, que veio fazer com que nós possamos entender essa mensagem do Cristo com uma clareza muito melhor que a gente não tinha naquela época, é que veio corroborar para que a gente possa realmente ter esse momento de despertar, né? Apesar de que o André coloca para a gente num trecho do livro Obras, no livro Libertação, ele coloca para a gente que ainda 3/4 da nossa população, quando está dormindo, vai para uma situação que ela vive o dia inteiro, que são ambientes bem baixos, ambientes das trevas. E ele coloca para a gente que uma grande parte das ações mal feitas no nosso mundo, elas são tramadas no mundo espiritual, em função da sintonia de cada um de nós. Apesar que a gente sabe de tudo isso, do momento que a gente está passando, a gente tem que ter a esperança de que esse momento de despertar está dentro de nós e que nunca vai faltar auxílio do plano espiritual maior para poder nos auxiliar, nos acolher. Vai ter dificuldades? Óbvio que vai ter, né? Que não é moleza. Não é fácil. Não é fácil seguir o Cristo. Não é uma dificuldade, pessoal, imposta pelo Cristo. É a dificuldade de nós mesmos. E realmente provocar essa renovação dentro de nós. A renovação, ela passa por baixar o nosso tupete, baixar o nosso nariz, né? Conter o nosso orgulho e o nosso egoísmo, coisa que ainda está muito cheia, muito carregada em nós. Outro fato interessante que ainda dentro desse momento, quando ele fala, né, Jesus fala com ele que depois que ele pergunta o que queres que eu faça, Jesus coloca para ele: entre na cidade. E naquele momento ele perdeu a visão. E hora nenhuma ele titubeou e pensar: mas eu estou cego, como é que eu vou chegar na cidade, né? Ele confiou em Deus. Esse despertar, ele provoca em nós e nos volta realmente naquela afirmativa que nós temos no Velho Testamento, que coloca que nós somos criados em imagem e semelhança de Deus. Essa centelha divina, ela aumenta essa chama dentro de nós quando a gente encara e realmente entrega a nossa vida na mão de Deus. E saímos daquela situação que eu detenho a situação. Eu esqueço que a situação é de Deus. E eu sou um instrumento daquela situação. É lógico que levando o nosso livre-arbítrio, com certeza. Mas quem está no comando de tudo sempre é Deus. E esse despertar, ele faz com que nós sejamos um filho pródigo. E nós retornamos para casa. Esse retornar para casa é realmente deixar aflorar em nós essa centelha divina, que é essa perfeição relativa que na Gênesis coloca muito claro para a gente. E que esse potencial de ser Deus, ele fica ali preso, né? E a gente não consegue. E a gente passa reencarnações e reencarnações e não consegue passar para frente. Uma outra situação muito interessante, que a gente pega também mais uma ajuda de uma parábola, a parábola do semeador.
onde coloca para a gente a questão da semente, né? Que é essa instrução divina que a gente vem ao longo do tempo, e todos nós temos a oportunidade, tivemos, temos e teremos, né? A oportunidade de estar recebendo esses ensinamentos. Mas como é que está o nosso terreno? Será que é cheio de espinhos? Será que está fértil? Um pedregulho, hein? No meio da estrada, né? Ou está fértil? Naquele momento, toda a situação que Saulo criou foi um terreno fértil. Mesmo ele ter ouvido falar do Cristo antes, com aquele célebre discurso que ele teve quando ele foi ver o Estevão, né, falando, e ele ainda colocou uma situação. Como é que vocês seguem esse moço que foi crucificado como um subversista, um bandido, né, um criminoso? E vocês todos esfarrapados desse jeito, o que vocês veem nesse homem? Quando ele viu o semblante do Estevão morrendo à beira da morte e com uma paz incrível. Isso fazia parte da recordação dele. Como é que esse povo, né, ruim de situação, não ter o que comer direito, né, o que vestir, ainda tinha uma paz na hora da morte? Aquilo foi minando essa situação dele, e que Jesus viu nele esse vaso, né, para divulgar a boa nova, e que todos nós conhecemos hoje, principalmente através das epístolas, né? E esse manancial de informação que é o livro Paulo Estevam. Quando você pergunta, a gente fica quando você pergunta aí, você está falando aí tudo, bonito, legal. Nós temos que pôr na nossa cabeça que nós também somos como Paulo, como Saulo, né? Muitos de nós estão nos ouvindo, pode ser na penitenciária, onde esteja, entendeu? Se pegar a história de Saulo, que se tornou Paulo, não é diferente da nossa história, de muitos. Não é. Cada um com seu nome, sabe? Cada um com seu mundo, suas situações. E Jesus viu esse potencial, igual o potencial que ele vê em cada um de nós. Deus viu esse potencial em cada um de nós. Por isso que Jesus andava com todo tipo de pessoas, que todos nós temos esse potencial. O que nos falta é coragem, boa vontade e estudar muito, entende? Entender de verdade, não é a religião entrar dentro. Que não é para você entender Jesus e aceitar Deus, aceitar Jesus, não é uma casa espírita, não é uma igreja, não é nada disso. É você, né? É você mesmo. Por isso que ele fala: o que quer que eu faça? E nesse momento nós perguntamos por quê. Nós sentimos tão diferentes, tão abaixo, tão sem. Pensamos que não temos essa luz, esse sal que Jesus fala, sabe? Que muitas vezes, muitas religiões fazem com que a gente sinta assim. Com certeza. Né? Com certeza. E Saulo teve ajuda. Deus sabia, Jesus sabia disso, que ele ia ter dificuldades. Tanto é que ele teve ajuda. Né? Ele vai, entre e procure tal, fulano, Ananias, e foi um inimigo, né? Saulo também, e tal, procura Ananias, e Ananias com aquele coração, né? Já tinha, sabe, conhecia Jesus, conhecia o que Jesus pregava, seguia o que Jesus pregava, amor, caridade, bondade, que nós não fazemos isso, muitas vezes não. É interessante, né, Ana, que quando Jesus fala com ele, né, ele pergunta: o que queres que eu faça? Jesus vai e entra na cidade. E ele foi, né? 2 companheiros que estavam com ele, seguiu. E ele foi procurar um companheiro dele, de longa data, Sadox, né? Se não me engano, o nome dele. E ele o dissetiou, né? Dissetiou daquela situação dele, que ele estava recebendo pessoas importantes. Como é que ele recebeu um Saulo de Tarso nas condições que ele estava? Né? Retornaram. E aí o Ananias foi procurar. Mas antes dele procurar, Jesus já tinha estado com o Ananias e falado com ele: ó, o Saulo, você me ouviu, pessoal? Será que o Ananias não falou assim: ô Jesus, você não está bem enganado, não? Esse moço veio para me prender. Como é que eu vou procurar esse homem? Tipo assim, eu vou entrar na jaula do leão? Né? Mas o Ananias já estava em outro estágio, né, daquilo que eu estou pensando.
confiou Foi. e foi atrás, né? E na hora que bateu na porta, ele achou até que fosse os sacerdotes, né, que estavam procurando, e realmente era o Ananias, né? Ele falou, sou o Ananias, né? Aí ele entrou onde que fez aquele trabalho todo com ele e tirou. O livro comenta muito que o Saulo comenta que parece que foi escamas, né, que caíram das suas vistas. A partir daí, ele começou com um gás danado, né? Inclusive, ele já queria ir para uma reunião e falar da experiência aí. O Ananias falou: baixa a bola, não é bem por aí, nós temos que ter uma preparação antes. Sei do seu entusiasmo, tudo, mas não é. Não é o momento né? ainda, Não é né? o momento. Estude mais, né? É o que acontece com cada um de nós, é entusiasmo, né? Entusiasmo. A gente começa a frequentar uma doutrina que, para mim, a doutrina do Espírito é top de linha, porque ela dá para a gente as respostas que a gente precisa e, principalmente, a compreensão do que nós estamos fazendo aqui. E para a gente perguntar, quando perguntar ao Cristo o que quer que eu faça, eu já tenho certeza do que eu tenho que fazer. Não é o que eu quero fazer, o que eu preciso fazer. Essa pergunta, essa preparação, né? E que Ananias começou a trabalhar, tanto que depois o Saulo foi para o deserto, encontrou um casal lá, né? A Prisca e o outro que me fugiu o nome, que é um casal, e que realmente os pais deles, né, foram mortos por ações do próprio Saulo, e ali ele teve no deserto durante um certo tempo, em torno de 3 anos, até se preparar para se tornar o Paulo de Tarso que todo mundo conhece hoje. E é interessante, pessoal, que a gente vê nesses personagens, né, a marca do Cristo, principalmente a confiança. Nós estamos na mão dele, na mão dele, né? Se não for essa compreensão de que, através da esperança, da confiança, o que nós temos que passar não é o que a gente deseja, o que a gente espera, mas realmente o que a gente precisa, independente do que quer que seja, né? Eu estava conversando com uma companheirinha agora ali, e ela falando sobre as dificuldades da vida. Nós temos que entender que as dificuldades são uma bênção que Deus disponibiliza para cada um de nós. Essas dificuldades são necessárias nesse momento. E que o mais importante diante dessas dificuldades, a gente ter a certeza, a confiança em Deus de que aquilo vai passar. Aquilo vai passar. Vide o desencarne de Paulo, né? Que coisa fantástica, né? Em que apareceu para ele que estava esperando nada mais, nada menos do que Jesus, Abigail e Estevão. Ele soube esperar, mesmo diante das dificuldades. Quando nós ouvimos, né, ou lemos as marcas do Cristo, é essa resignação diante daquilo que nós estamos fazendo e das coisas que estão acontecendo com a gente. Porque não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Enquanto a gente continuar na situação que você colocou muito bem, né, Ana? Só para nós, né? Para nós e para os meus. Enquanto a gente não lembrar daquela fala tão interessante que está no livro O Profeta, de Khalil Gibran, que ele fala conosco que o dia que as mães começarem a amar os filhos das outras mães, o tanto quanto ama seus filhos, o mundo será muito, muito melhor. Hoje nós temos essa ideia do amor, muito uma reciprocidade. Eu te amo se você me amar. Eu te chamo para o aniversário na minha casa se você me chamar para o seu. E vice-versa, né? E esse encontro de Saulo com Jesus veio reforçar em nós a necessidade que nós temos de realmente despertar por esse vazio que ainda está dentro de nós. Porque se existe um vazio, se existe a infelicidade, é porque tem alguma coisa que nós temos que fazer e que nós sabemos o que tem que fazer. Só que nós não aceitamos o preço que nós temos que pagar para essa paz ou para essa felicidade.
Porque, basicamente, a paz, ela vem de consciência, né? Nós temos que estar bem com a nossa consciência. Se a gente não tiver, como é que a gente vai conseguir essa paz, né? Esses ensinamentos do Paulo, ele veio trazer isso para a gente. E esse momento, ele é referenciado em todas as doutrinas oriundas do cristianismo, porque é um marco do despertar. E esse despertar, ele vem de dentro para fora, de uma necessidade, porque ela tem que ser muito maior do que o momento presente que a gente está vivendo. Muito maior. Esse despertar, normalmente, nós temos que abrir mão de um monte de coisas que para a gente são importantes. Quando Jesus coloca para a gente, para me seguir, abandona pai e mãe, né? Ou para me seguir, você tem que odiar pai e mãe. O que Jesus está colocando? Que essa lei, que é imutável, ela está acima de qualquer situação terrena, inclusive a ramificação biológica, são os laços consanguíneos, né? E é fácil? Lógico que não é fácil. Lógico que não é fácil. A gente vê pessoas que têm uma conduta bacana, né? Uma conduta, até nós podemos falar que é uma conduta cristã, mas mexe com o filho dele. Nosso Deus. Mexe com alguém da família dele. Pisa no calo. Então, quando a gente se prontifica a seguir esse Cristo, nós temos que abrir mão de um monte de coisas. E coisas que ainda, e na maioria das vezes, a gente acha que a gente já abriu mão daquilo. E quando vem a prova, a gente sucumbe. Com certeza. A minha esposa estava me contando um caso hoje que um senhor, numa escola, não sei se vocês viram, eu não vi, estava contando, numa festinha da escola, um menino, acho que de 4 ou 5 anos, agrediu o menino dele. Aí ele foi agredir o menino de 4 ou 5 anos. Então, aí você pensa assim, é exatamente o que a gente está falando. Nós somos excelentes pessoas, mas enquanto não afeta os meus. É muito interessante, né? No livro Os Missionários da Luz, tem um diálogo entre o benfeitor espiritual e um obsessor, quando ele coloca para a gente que o mal, né, ou o crime, ou o pecado, é quando nós queremos o melhor estudo, as melhores festas ou passeios, a melhor situação para os meus filhos e para os meus. E para o resto se sobrar. Então nós estamos vivendo um momento, né? Nós sempre teremos no mundo de provas e expiações 3 ou 4 situações, né? Um que está espiando, o outro que está provando, o outro que está provando e espiando ao mesmo tempo, e o outro que tem uma missão. A maioria esmagadora, nós estamos nos 3 primeiros. Enquanto a gente não conscientizar que o bem ele tem que ser comum e que a gente ainda tem muita dificuldade de ver no filho de uma outra mãe ou de um outro pai como um irmão. Enquanto eu achar que o melhor tem que ser para mim e para minha família, a gente vai continuar patinando nesse mundo, ou mundos de provas e expiações que estão preparados para nos receber, enquanto a gente não vencer essas dificuldades, enquanto a gente não conseguir despertar. Tem um colega que fala acordar para a vida, porque uma grande parte do professor, o Dr. Marcos, coloca muito bem para a gente que a maioria de nós, em torno de 95% da população, nós estamos dormindo, né? A gente ainda não conseguiu despertar. Vide o trânsito que a gente vive hoje. Vide as empresas. Vide a classe política que nós cultivamos a cada eleição. Porque é uma representatividade nossa. É uma representatividade do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Enquanto a gente não conseguir fazer com que cada um de nós seja
uma pessoa, um espírito melhor. Se a gente for lá no livro A República de Platão, quando nos fala da justiça, né, da oligarquia, da democracia, etc., ele caminha por esse caminho da justiça, mas a justiça com misericórdia. Nós queremos fazer a justiça lei de talião. A gente vê tantos lixamentos por aí, inclusive esse caso que eu te falei agora, as pessoas que estavam lá nesse lugar juntaram para bater no moço que fez isso, no pai que fez isso, né? Então, esse é o nosso reflexo, né? A gente vê N situações no mundo hoje. Nós estamos conversando aqui, quantos companheiros nossos não foram atingidos por um estilhaço de bomba no Oriente Médio, na faixa de Gaza, na Ucrânia, em tal lugar. Com todo o nível tecnológico que nós já possuímos, né? Tudo, a gente ainda não consegue entender que a guerra não tem vencedores. Só perdedores. Tem perdedores que morrem de um lado, Morre do outro. Sofre de um lado, sofre do outro. E envolvendo outras pessoas, né? Por interesses diversos, acaba entrando. E a gente, quando a gente vê essas coisas acontecendo, a gente faz essa pergunta para o Cristo: o que queres que eu faça? A gente não compreende ainda o que nós temos que fazer. Qual que é o papel nosso como chefe de família, como mãe, como pai, né, como filho, como membro de uma comunidade, de uma sociedade, ou um representante de uma determinada sociedade, ou de um país, ou de um estado. A gente ainda tem dificuldade de entender qual que é o papel nosso nesse mundo. E o Paulo deixou muito claro, a obediência às leis imutáveis que o verbo que se habitou entre nós veio trazer para a gente, que foi Jesus. Enquanto a gente não seguir essas orientações, nós temos dificuldade de despertar. Enquanto a gente não se despir daquilo que a gente acha que é o melhor para nós, a gente vai continuar com esse monte de dificuldades. E é interessante, pessoal, que cheira até um pouco de egoísmo, mas a salvação, entre aspas, né, ou a busca, ou esse despertar por realmente um espírito que é uma centelha divina, que nós somos indicados, né, ou nós estamos no caminho da perfeição relativa, ela é individual. Eu não consigo transferir para o meu filho. O meu pai não consegue transferir isso para mim. A minha mãe não consegue. É uma questão individual. Enquanto a gente achar que tudo isso que nós estamos vendo com os nossos olhos físicos, que está morrendo, ou está morto, né? Ou está, ser mais específico, né? Se transformando, conforme o Lavoisier colocou muito bem para a gente, enquanto a gente não compreender isso, que todas as nossas aspirações, todo o nosso desejo está em cima de coisas passageiras. É o famoso tesouro, né? É o famoso tesouro. Você tem que guardar seu tesouro onde que a traça não corroa. E onde está esse tesouro? É onde vai estar nosso coração. Esse despertamento do Paulo, ele nos convida a todo momento, né, de nossa existência, nos convida a esse despertar. Quando você fez uma analogia entre o Paulo e nós hoje, né? Quanta coisa o Paulo abriu mão? Quanta coisa o Paulo abriu mão? No título, O né? Saulo. Então, Título, família, vaidade, né? Vaidade. Ele foi desprezado pela própria família dele, no caso o pai, né? Porque a mãe dele já tinha desencarnado. O senhor Isaías, quando ele foi procurar, né? Você não pertence mais. E é interessante, pessoal, que quando existe essa cena, tem uma conversa muito bacana entre os dois, né? O Saulo era praticamente uma cópia do pai, né? De toda aquela arrogância, a prepotência em cima de uma doutrina que tudo que estavam fazendo em nome de Deus, né? E nós vimos séculos depois se repetindo, né?
cruzada, noite de São Bartolomeu, e Inquisição, e por aí afora. E mesmo nesse momento que o pai dele literalmente pôs ele para correr de casa, né? O pai ficou com dó dele depois, chamou um servo, mandou juntar algumas coisas, um dinheiro, e foi atrás dele. Entregou para ele. Ele titubeou naquele momento. Igual a gente faz hoje. A gente faz birra, não faz? Acho que eu preciso de alguma coisa de meu pai. Eu estou seguindo um Cristo muito maior. Mas a ficha dele caiu de novo. Não é por aí. Ele voltou, agradeceu, pegou aquilo e foi embora. Como é que uma transformação foi tão imediata? Igual a gente falou anteriormente, não foi um toque de mágica. Porque ele já tinha um coração que já estava preparado para aquela situação. Quantos de nós recebemos um input desse da vida, por problemas, por situações diversas, né? Um trauma qualquer, nós já falamos de doença, não sei o que, e a gente não desperta. Quantos de nós que, como diz o popular, né? Como pão que o diabo amassou com o rabo, e a gente não desperta. E dali dá um tempo, a gente se refaz e volta a fazer as mesmas coisas. E a gente esquece que esse pão que o diabo amassou com o rabo é para provocar em nós esse despertar. A gente não consegue fazer, né? Essa jogada, não, eu estou passando por isso, é porque eu tenho que melhorar isso e isso. A gente não consegue, a ficha não cai. E a gente volta, e no Paulo caiu de imediato. Mas porque a terra já estava fértil. Jesus só despertar, né? Só fez isso, ó. E ali brotou aquele vaso escolhido para divulgação da Boa Nova. É igual, rapidinho. É igual no Evangelho. Tem uma passagem que eu acho muito legal, que fala assim: até mesmo o pior dos bandidos, o pior dos assassinos, ama. Porque ele ama sua filha, ama sua esposa. O que ele quer dizer com isso? A centelha está aí. E a gente tem uma mania, nós principalmente, nós que seguimos uma doutrina, seguimos de discriminar, sabe? Isso que eu falei lá, daquele que está lá na penitenciária hoje, tem muitos para estar nos escutando, né? Não desistir, entende? E muitos desistem porque a sociedade faz com que eles desistam. Sim. Que nós estamos aqui, os espíritos, os evangélicos, falar da sociedade, porque é a sociedade que faz isso. Nós fazemos isso com cada um. Nós apontamos o dedo na casa espírita para eles. Quando chega alguém com chão de tornozeleira, o que fazemos nós espíritos? Olhamos e corremos. Não chegamos, não acolhemos. Jesus acolhia. Nós esquecemos disso. A casa espírita principalmente esqueceu que a casa espírita é para acolher, para amar, né? Até aquele que fala muito numa reunião, amar, acolher. Aqui estamos para todos para aprender e muitos se esquecem disso. E Jesus tenta explicar isso. Aí com o Paulo aí, né? É o Paulo aí que foi um ser que podia ter. É o Paulo que foi um ser que podia ter feito com muitos encarcerados, deixado para lá. E Jesus pôs ele como exemplo para todos nós na história dele, né? Para que pudesse seguir sem desistir, né? Mas você falou dos laços consanguíneos, bem rapidinho. É uma ferramenta, porque dentro de casa é que nós vai despertar em nós esses sentimentos nobres. Só que a gente se apega ao laço consanguíneo e acaba levando isso pro resto da vida. Sim. Esse apego a todas as coisas. Terminando, né? Passa muito rápido o tempo, né? Muito rápido. Mas, meus amigos, né, ouvintes, a mensagem é essa. É seguir esse homem, nesse espírito que hoje é um ferrenho colaborador do Cristo, mas que ele teve seus momentos de dificuldades e teve mais depois do despertar. E nós que pensamos em despertar e que está chegando, vamos preparar o nosso lombo, porque a caminhada não é fácil. Não é fácil. Nós estamos inseridos num contexto de resgate, né, de expiação e de reparação, né? Muito claro, Kardec coloca para a gente no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a caminhada é longa, mas nós temos ombros, né, fortes para resistir às dificuldades que estão no nosso caminho. Eu agradeço a todos vocês pela paciência, pela tolerância. Que Jesus continue
rodeando o nosso coração e que a gente abra a porta para que esse Jesus entre em nossos corações. Muito obrigado, Jorge, pela oportunidade. Ana e Nós que Carolina. agradecemos, né, a participação do Afrânio, da Ana, da Valentina. Bom, meus amigos, nós chegamos ao final do nosso programa. Agradeço a todos a audiência. Tenham todos uma boa tarde e fiquem agora com o nosso momento de prece com Cássia e Cléia Rezende.